que está acontecendo com o Ocidente? Porque parece que os próprios ocidentais perderam a fé na civilização ocidental. É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever. Se você já é inscrito, verifique se você já ativou o sininho. Depois, não se esqueça de compartilhar, comentar. Se você não souber comentar, deixa um oi ou um coraçãozinho, qualquer coisa. Só se engaja para o YouTube perceber que esse canal é bacana, certo? Hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro para vocês. O livro é A Guerra contra o Ocidente, do Douglas Murray. O Douglas Murray, ele é um autor que tem se dedicado bastante a esse tema de como a civilização ocidental está em decadência, e ele vai explicar nos vários livros dele por quê, ou tentar explicar, tentar encontrar motivos. Eu já fiz resenha, se eu não me engano, de 2 outros livros dele aqui. Um é A Loucura das Massas, que também vale muito a pena, vai ficar linkado aqui no final desse vídeo, e o outro é A Estranha Morte da Europa. Esses 2 livros também vão focar mais ou menos nesse mesmo assunto. Os 2 vão ficar linkados aqui no final desse vídeo. Eu recomendo que vocês vejam as resenhas e leiam os livros. E nessa guerra contra o Ocidente, ele vai continuar nessa investigação dele. E ele vai dizer pra gente que, infelizmente, as pessoas no Ocidente, elas não conhecem a verdadeira história da civilização ocidental. Tem havido um esforço de acadêmicos radicais de apresentar a história do Ocidente só de uma perspectiva negativa, como se tudo que o Ocidente tivesse feito fosse ruim e não houvesse nada que valesse a pena ser preservado ou elogiado na civilização ocidental. E isso é feito sem qualquer comparação com outras civilizações. Então, o Douglas Murray vai dizer que essa comparação, ela, além de histórica e sem nuance nenhuma, ela não é justa, porque os erros do Ocidente, ele não vai negar que a civilização ocidental cometeu erros, mas ele vai dizer que os erros do Ocidente, eles são comuns a várias outras civilizações. Opressão, escravidão, esses erros que a gente ouve serem comentados o tempo todo. Mas que as coisas que o Ocidente conseguiu conquistar, direitos humanos, liberdade econômica, avanço na medicina, na ciência, essas são coisas que valem a pena serem celebradas e são coisas que apenas a civilização ocidental conseguiu dar ao mundo. E a gente vê que muitas pessoas ainda têm como objetivo se juntar à civilização ocidental e que é raríssimo alguém da civilização ocidental querer se juntar a alguma civilização não ocidental. Essas civilizações, elas são usadas como uma forma desses intelectuais radicais de baterem no Ocidente. Mas, na verdade, ninguém quer viver nessas outras civilizações. O Douglas Murray vai dizer que esses intelectuais radicais, eles não estão realmente preocupados com justiça, igualdade, etc. Porque eles passam pano para pensadores e outras civilizações que têm um histórico de violação aos direitos humanos muito maior do que o Ocidente. E aí ele vai citar, por exemplo, o caso de Marx, que era um notório racista e que as pessoas simplesmente ignoram esse aspecto, e também o caso do Foucault, que foi acusado, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui no YouTube, que provavelmente o YouTube vai cortar o alcance do vídeo, mas o Foucault era conhecido por ir na Tunísia e se envolver de modo não ético com pessoas pequenas que não são anões. Vocês estão me entendendo? E as pessoas que usam tanto a teoria marxista quanto o pensamento do Foucault para criticar os abusos e os desmandes do Ocidente, elas ignoram
essas coisas em relação a esses pensadores, enquanto elas tentam demonizar qualquer um que seja um lumiar do Ocidente, independentemente do quão boa tenha sido a vida dessa pessoa. Procuram incriminar a pessoa até se ela teve um tataravô que investiu em ações de uma empresa que estava remotamente ligada à escravidão. E aí a ideia, como o Douglas Murray vai dizer, não é realmente fazer a justiça prevalecer, nem nada disso. É atacar as próprias fundações da civilização ocidental. E isso também se mostra muito útil para países hoje em dia que têm um péssimo histórico de direitos humanos, mas que usam essa retórica dos intelectuais ocidentais contra o próprio Ocidente. A gente vê, por exemplo, na ONU, a China fazendo críticas a Israel, ao Ocidente, quando a gente sabe que eles têm um histórico terrível em relação aos direitos humanos. A gente pode ficar aqui só no caso dos uigures, que estão sendo mandados para campos de concentração, onde tem esterilização forçada. Isso tudo o Douglas Murray vai relatar no livro. E ele vai dizer também uma coisa que eu achei muito interessante e que eu queria que ele tivesse aprofundado mais. O capítulo onde ele fala sobre isso é relativamente curto e eu acho que ele deveria ter escrito muito mais acerca disso, porque é realmente muito importante. Ele vai dizer que a China investe muito nas universidades ocidentais e, obviamente, com esse investimento, eles também determinam o que pode ser ensinado e o que não pode. Então, eles estão fazendo uma espécie de censura, onde as universidades que recebem esse financiamento, elas não se atrevem mais a criticar o governo chinês. E isso é uma questão muito importante, porque o volume desse financiamento é realmente de assustar. E é uma coisa que a gente não vê sendo debatida como deveria. Eu achei importante o Douglas Murray tocar nesse assunto, mas como eu disse antes, eu preferiria que ele tivesse aprofundado muito mais. Ele vai falar bastante, por exemplo, da questão de como a teoria crítica da raça, na verdade, virou uma nova forma de racismo e como os brancos no Ocidente estão sendo demonizados. E é óbvio que é um assunto realmente muito importante, mas eu acho que ele vai focar demais nisso. Ele passa muito tempo discutindo isso, enquanto ele poderia ter gasto mais páginas, mais espaço para falar, por exemplo, dessa questão chinesa. Até porque são poucos os livros que abordam esse tema, enquanto, graças a Deus, já existem vários outros que vão criticar essa teoria crítica da raça. Então, eu acho que o Douglas Murray deu espaço demais para essa questão, que, embora importante, tomou espaço de outras questões que deveriam ter sido mais discutidas. O Douglas Murray vai falar que a gente, na verdade, deveria sentir gratidão pelas conquistas da civilização ocidental. E o que esses intelectuais radicais estão fazendo é, na verdade, criar divisões sociais. Ele vai dar como exemplo, por exemplo, a questão das reparações. A gente ouve muito nos Estados Unidos falar de reparações para a escravidão e a gente tem ouvido falar disso no Brasil também. Mas é uma coisa que é praticamente impossível de ser implementada e é uma coisa que vai trazer muita divisão social. Você pega, por exemplo, o caso do Brasil. Como é que você vai calcular uma coisa dessa? Por exemplo, você pega um brasileiro comum, me pega como exemplo. Eu tenho ancestrais europeus, eu tenho ancestrais africanos que foram escravizados, eu tenho ancestrais indígenas, e aí eu faço como? Eu tiro dinheiro de um bolso e boto no outro? É para fazer o quê? Ou, por exemplo, você pega imigrantes europeus, descendentes de imigrantes europeus que chegaram ao Brasil depois que a escravidão acabou. Eles têm que pagar alguma coisa também? Ou se você pensa, por exemplo, nos reinos africanos antigos que lucraram muito com a escravidão, é para eles pagarem alguma coisa? Como é que isso vai ser feito? E como é que vai ser pago?
vão ter que dar indenização para cada pessoa. Como é que você vai estabelecer quem sofreu com a escravidão, quem não sofreu, quanto vai ter que ser pago e quando a gente vai chegar à conclusão, ok, agora a gente pagou o suficiente, porque isso poderia continuar indefinidamente, né? Como é que você vai dizer, agora a gente já pagou o suficiente, agora os danos que a escravidão causou foram já equalizados. Como é que você vai fazer um negócio desse? E aí a gente pensa também, por exemplo, no caso do Império Britânico, que gastou muito dinheiro para acabar com a escravidão ao redor do mundo. E aí, faz o quê? Os britânicos vão ter que pagar indenizações pela escravidão, mesmo assim, apesar de eles já terem gasto uma enorme quantidade de dinheiro tentando fazer com que a escravidão fosse abolida, inclusive mandando navios para interceptar navios negreiros nas costas da África, com marinheiros morrendo em combate. E aí, faz como? E em relação às outras civilizações que também praticaram a escravidão e em alguns lugares ainda existe escravidão. Eu fiz resenha de um livro aqui chamado O Genocídio Ocultado. Às vezes você encontra ele também com o título de O Genocídio Velado, que vai falar sobre a escravidão árabe-muçulmana na África, de como os traficantes muçulmanos sequestraram milhões e milhões de africanos e venderam como escravos. E o único motivo de não haver uma grande população afrodescendente nesses países árabes é porque grande parte desses escravos eram castrados. Senão haveria realmente uma população afrodescendente, às vezes até maior do que no Ocidente. E aí, esses países árabes têm que pagar alguma reparação também? Porque só se fala do Ocidente. Isso para não falar do imenso poder que teria que ser dado ao Estado para administrar essas reparações. E a gente sabe que tudo que o Estado precisa é mais poder sobre o cidadão comum, né? Não tem como dar nada errado. E além disso, Douglas Murray também vai falar dessa questão que tem estado muito em voga ultimamente, que é da apropriação cultural, que também é outro negócio que é muito difícil de você fazer alguma coisa certa. Se os ocidentais não se importam com as outras culturas, então eles são criticados por serem muito insulares. Se os ocidentais querem aprender, querem ter contato com outras culturas, então isso é colonialismo. Ainda não tem como você fazer alguma coisa sem que você receba uma crítica. E quem é que define também o que é apropriação cultural? Se tem... cada cultura tem milhões e milhões de pessoas, por que alguma pessoa que se sentiu ofendida com algo vai poder falar em nome de todas as outras? É uma questão muito complicada e que também não é para ter solução, porque o objetivo não é realmente ter uma discussão sensata acerca desse tema. O objetivo é bater no Ocidente, bater nos ocidentais, principalmente nos ocidentais brancos. E isso, como a gente está vendo, tem criado uma polarização enorme, criado mais divisões na sociedade e deixado o Ocidente vulnerável a não apenas esses intelectuais radicais, que, vale lembrar, ganham muito prestígio e muito dinheiro com essas críticas ao Ocidente, mas também deixa o Ocidente vulnerável a países ditatoriais que usam essa retórica que vem do próprio Ocidente para denegrir o Ocidente e desviar o foco das suas questões internas, onde, como eu disse antes, direitos humanos são constantemente violados, onde existe muita corrupção, onde não existe nenhuma discussão acerca de reparações ou igualdade ou o que quer que seja. Então, essa guerra contra o Ocidente, ela só é vantajosa para esses intelectuais e para esses países ditatoriais. Para a população do Ocidente, ela vai levar a uma decadência que não é uma coisa que
a gente quer ver, até porque, relembrando, a civilização ocidental é responsável por tudo que a gente aprecia. Direitos humanos, liberdade econômica, e nenhuma outra civilização foi capaz de produzir isso. Então, obviamente que a gente deve criticar os aspectos negativos da civilização ocidental. O Douglas Murray não está falando que foi tudo uma maravilha, mas a gente não deve esquecer dos aspectos positivos também. E a gente deve se lembrar que eles não caíram do céu, entendeu? Se a gente continuar vilipendiando o Ocidente assim, a gente vai perder todas as conquistas que o Ocidente trouxe para a civilização humana. E esse é o aviso que o Douglas Murray está deixando. Eu gostei muito do livro. Como eu disse, eu preferiria que ele tivesse dedicado mais tempo a essa questão de como a China está não apenas invadindo as universidades ocidentais, mas também cooptando os políticos ocidentais. A gente vê que existe realmente um grande esquema de corrupção por parte da China. Você vê, por exemplo, políticos de países ocidentais que depois de terem facilitado os negócios para os chineses, quando se aposentam da política, conseguem cargos em empresas chinesas com um salário milionário. A gente vê esse financiamento das universidades, a gente vê também a compra de televisões e meios de comunicação em vários estados ocidentais. Tem um livro que vai falar como a ditadura chinesa funciona, que eu também já fiz resenha aqui, chamado Chernobyl. Mas eu acho que o Douglas Murray poderia ter trazido esse tema de forma mais aprofundada. Porque esse Chernobyl, ele é de um autor brasileiro, então, infelizmente, ele não tem o alcance que um autor como o Douglas Murray, por exemplo, tem, entendeu? De qualquer forma, eu recomendo o livro, eu achei muito bom. Vocês me contem aqui abaixo se vocês já leram. Eu lembro que eu fiz resenha de um outro também que vale a pena, chamado O Suicídio do Ocidente. Felizmente, tem surgido vários livros falando desse tema. E com certeza vocês conhecem similares. Se você conhece algum que eu ainda não fiz resenha, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou procurar, certo? Se você já leu, me conte também o que você achou. E por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.